Fala galera, tudo bem? Vou gravar um vídeo importante para vocês falando sobre métodos que vocês podem aplicar para aumentar a velocidade dos estudos de vocês sem perder a eficiência. Então depois da vinheta a gente vai começar o vídeo. Fala galera, meu nome é Alexandre. Hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre como vocês podem fazer para aumentar o rendimento de vocês, para vocês conseguirem ver mais coisas num curto espaço de tempo, até pelo fato da gente ter poucos tempos, até pelo fato da gente ter poucos dias para as provas que estão chegando. Então, presta atenção, anota se vocês quiserem anotar. E eu tenho certeza que algumas dessas dicas, se não todas, podem ajudar vocês a aumentar o rendimento e otimizar a produção, a produtividade de vocês. Então, foco. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, porque o intuito de fazer esse canal foi justamente para ter meio que uma trajetória documentada, né? Para depois, no futuro, ter essas recordações e utilizar o blog ainda futuramente para incluir mais coisas também, mais coisas da faculdade. Então inscrevam-se e acompanhem. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é importante vocês colocarem na cabeça que quando vocês chegarem no dia da prova, que vocês forem abrir a prova com todo aquele suspense e folhearem a prova e tal, quanto mais conteúdo vocês tiverem, melhor, porque muita coisa da prova vocês não vão precisar perder tempo lendo texto, tudo, vocês só vão direto para a pergunta e vocês vão procurando a resposta. Se você tem esse conhecimento fresco na memória, é a leitura motivada. Se você tem esse conhecimento fresco na memória, você não perde muito tempo. Isso otimiza tanto no tempo para que você faça uma prova boa, tanto no motivacional ao longo da prova, né? Você vai se sentindo bem fazendo a prova e ganha tempo também para fazer outras coisas na própria prova. Por exemplo, ciências humanas e linguagens. Se vocês tiverem um repertório bom, vocês podem fazer isso mais rápido. Não sei se vocês fazem a redação antes ou depois, mas quem faz depois tem mais tempo para fazer a redação. Quem faz antes a redação e depois faz essas provas mais tranquilo porque tem um repertório bom. Então o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês têm que ter em mente o que vocês fizerem agora, nesse momento de absorção de conteúdos importantes, isso vai fazer diferença na hora de vocês forem fazer a prova. E mais, eu nem toquei no assunto das provas antigas, vocês já sabem que isso é subentendido, que para que vocês façam uma boa prova, no mínimo vocês têm que fazer simulados e as provas antigas de preferência, se vocês puderem, mas quem já está um bom tempo assim prestando vestibular, que acaba lembrando de algumas respostas, recorra bastante aos simulados de cursinhos, porque eles elaboram as questões no mesmo formato, no mesmo critério, então vale a pena. Mas quem não lembra tal tudo, façam os simulados e também façam as provas antigas. Dito isso, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que vocês que fazem resumos, que gostam de fazer resumos, se desapeguem disso. Sinceramente, gente, agora não é o momento para isso. O interessante nesse momento é que vocês façam bastante questão. Então, o que vocês podem fazer? Quem tem toque de, ai meu Deus, eu preciso ver a aula, fazer resumo, então ter alguma anotação. Você não anota em tudo. O que eu digo que vale a pena fazer? Alguns conteúdos que vocês têm um pouco mais de domínio, que vocês estão vendo e que caem esses assuntos também, mas apesar disso vocês têm mais domínio, para que esse toque não te persiga e para que você tenha uma coisa para consultar depois, caso você queira fazer uma revisão, sei lá, umas 2, 3 semanas antes da prova, o que vocês podem fazer? Eu inclusive faço isso. Eu tenho bastante preguiça de anotar algumas coisas. Por exemplo, fotossíntese. Fotossíntese e quimiossíntese. Eu trouxe até um exemplo para vocês. Tem muita gente na internet que gosta de fazer resumos. Então, assim, como tem gente que gosta de fazer isso, com alguma finalidade, óbvio,
eu acho interessante que vocês peguem esses resumos que são feitos, porque eles têm muita imagem colorida, tem muita coisa, e assim, se vocês parassem para fazer isso, iam perder uma eternidade e nem ia dar para fazer nada. Há um exemplo que eu vou trazer para vocês, é o justamente da fotossíntese, que eu peguei ele só para mostrar para vocês. Aqui eu imprimi, complementei algumas coisas que eu achei que faltou, então beleza, vocês podem fazer isso, vocês podem ter a liberdade de fazer esse tipo de coisa, pegar esses resumos para algumas coisas que vocês têm um pouco mais de domínio, ou assuntos que vocês têm mais domínio, ou conteúdos, áreas do conhecimento que vocês não têm tanta dificuldade, e deixar as anotações que vocês têm que fazer para aquelas que vocês realmente têm dificuldade. Tipo exatas, por exemplo. Vocês têm que, sei lá, tipo, para esses assuntos que vocês têm dificuldade, vocês anotarem para fixar. E agora aqueles que vocês não têm tanta dificuldade, compensa mais para vocês otimizarem, pegar esses resumos que vocês encontram na web, ou fazer uma coisa que também eu faço quando eu não encontro algum resumo de qualidade, eu vejo tipo a aula, o conteúdo, e acabo só fazendo algumas anotações chaves, assim. Sei lá, eu coloco alguma coisa específica do conteúdo que geralmente eu não lembro, então eu vou lá e coloco isso daí. E é isso, gente. Outra coisa, aulas. É complicado porque, assim, ainda tem muita coisa para ser vista. Então, assim, quem tem as aulas todas fechadas em módulo, tudo certinho para ver, o que eu oriento que seria interessante de vocês fazerem é priorizar aquelas coisas que vocês têm dificuldade para que vocês vejam, e se essas coisas realmente tiverem uma incidência no vestibular, nas provas que vocês vão fazer, então por isso que vale a pena vocês pegarem as gráficos, estatísticas sobre o que mais cai nessas provas para vocês comparar e para vocês priorizarem o que vocês vão dar mais atenção agora. Então assim, é interessante que vocês, pros assuntos que vocês têm domínio, que se possível, eu assim, tem coisa que eu não vejo a aula, eu já parto direto pro exercício, mas quem tem aquele receio de que precisa ver a aula, tenta ver pelo menos a aula de revisão, que a aula de revisão é um pouco mais focada, ela é um pouco mais direcionada nas coisas que são importantes, e você pelo menos viu, assim, deu uma refrescada na mente e depois só sentar a bala em exercício. Agora, com relação aos assuntos que não tem como, assim, que vocês precisam ver as aulas, tentem utilizar a velocidade 2.0. Se tiver difícil, reduz para 1.5, eu não sei como é que vai aparecer para vocês, mas tentem agilizar para otimizar isso, para que vocês terminem logo os conteúdos e depois sentem bala em exercício, porque é o que vai fazer vocês aprenderem bastante. Mais uma coisa que eu fazia antes de errado, e eu não sei se pode ser considerado errado, né? Muita gente deve fazer isso ainda, aliás, muita gente faz isso que eu sei, mas é guardar a resolução. Quem tem toque, que nem a gente, que precisa ter tudo muito organizadinho, tal, tudo muito fechadinho, acaba fazendo pasta, divisória, várias coisas, e principalmente resolução de exercícios. Você tem um capítulo que você tem que fazer os exercícios e você precisa, porque o seu cérebro não quer permitir que você não faça isso. Você precisa armazenar tudo e estocar tudo bonitinho, tudo guardadinho. Mas isso é muita perda de tempo, gente, na boa. Eu, pelo menos, assim, eu perdia muito tempo com isso. Eu coloquei na ponta do lápis, foi uma coisa que eu mudei nos 2 últimos anos, para falar a verdade. Eu faço isso desde o ano passado e é uma coisa muito, muito eficiente para mim. Mas para assim, eu substituí o toque de ai meu Deus, eu preciso guardar, porque eu tenho isso também. Eu preciso guardar a coisa porque vai que lá na frente eu acabo precisando dessa informação. Na maioria das vezes você não precisa, mas vai, né? Então assim, como que você pode solucionar essa questão da insegurança com relação a resoluções que vocês armazenam, que vocês guardam direitinho? Tenham uma caixa de papelão. Sim, eu tenho uma caixa de papelão aqui, uma caixa grande de papelão. E eu faço assim, eu faço desapegado mesmo, assim. Eu inclusive pego várias folhas que a minha mãe ou então as minhas amigas no serviço elas acabam não utilizando, que imprimiu, saiu alguma coisa errada.
utilizo como rascunho. Eu pego esse rascunho, resolvo as questões sem ficar com aquela frescurinha de ai, capítulo tal, isso e aquilo. Não. Resolver, objetivo. A minha finalidade é resolver o exercício. Então eu vou, pego, resolvo os exercícios e jogo tudo nessa caixa. Vou jogando, tipo, eu vou deixando ao longo do ano inteiro. No final do ano eu defino o que eu vou fazer com isso. Na maioria das vezes é jogar fora. Então, assim, e assim, pra vocês verem, ano passado eu nem toquei nisso daí, tipo, foi direto pro lixo depois. Então, sério, gente, não percam muito tempo organizando essa questão de resolução. Se vocês puderem, tentem otimizar dessa forma, porque ajuda bastante. Outra coisa que pode ajudar bastante vocês é quando vocês vão fazer prova antiga, vocês sabem, vocês vão, beleza, corrigem. Quando vocês corrigem as provas antigas e nas resoluções comentadas, vocês acabam aprendendo muita coisa. Se vocês já sentirem que vocês entenderam algum conteúdo que vocês fizeram, que vocês viram que vocês erraram tal, e na resolução comentada vocês falam, ah, nossa, era só isso, tipo, eu não vou mais errar mais. Beleza, pega esses assuntos na playlist, eu não sei o que vocês fazem, o checklist de vocês, playlist, o checklist de vocês e descarta isso, já passa para a próxima. Se ainda assim vocês se sentirem inseguro, deixem assim o final, não sei se vocês descansam algum dia, eu pelo menos eu tento descansar pelo menos uma parte do domingo, porque não dá para descansar sempre. Mas assim, quando vocês tiverem um tempo livre, peguem essas coisas que vocês não conseguiram entender mesmo depois da resolução comentada e vai rapidinho lá, tipo, pega a teoria só desse assunto específico e faz uns 2, 3 exercícios, acabou, gente. Depois no próximo simulado, se vocês persistirem errando nisso, vocês dão uma atenção um pouco maior, mas eu acho que assim, não é mais necessário, pelo menos comigo nunca aconteceu de ter essa recorrência depois que eu fui atrás do assunto e corrigi o defeito, tal, o erro que eu estava cometendo. Que é como eu trabalho e apesar de eu ter bastante tempo para estudar no serviço também, eu tento otimizar ao máximo para que eu consiga avançar bastante os conteúdos, para que eu consiga também fazer as provas num tempo mais curto, que é justamente o que eu estou fazendo nesse ano. Então, uma coisa que eu faço é utilizar o transporte. Quem trabalha, com certeza, se não fez isso daí, eu acho que seria interessante fazer. No transporte vocês conseguem fazer muita coisa. Vocês conseguem antecipar alguma lista de exercício, passar o PDF daquela lista para o celular, desde que seja, por exemplo, humanas, alguma coisa assim, ou até mesmo um aplicativo de questões tal para vocês fazerem, mas desde que seja ou humanas ou linguagens, alguma coisa mais teórica, porque se vocês tiverem que resolver cálculo tal, então não ajuda muito, mas uma coisa mais teórica ajuda. Outra, o próprio estúdio, por exemplo, no aplicativo eles disponibilizam é, as aulas, no aplicativo a parte para você baixar as aulas. Então é bem interessante. Eu faço isso, confesso que eu faço isso daí para revisão. Então assim, eu sei que vai ser difícil de fazer revisão, então a minha revisão é prova, mas mesmo assim algumas coisas específicas assim que eu ainda sinto um pouquinho de dificuldade, mesmo assim, mesmo tendo estudado o conteúdo, eu passo as revisões desses conteúdos e no transporte na parte de ida e parte de volta, que eu gasto mais ou menos uma hora e 10 mais ou menos para ir, olha para vocês verem como é longe, 1 hora e 10 para ir, 1 hora e 10 mais ou menos para voltar. Então assim, já tem um tempo bom para que eu consiga pegar esses conteúdos e revise. E dá para fazer revisão de muita coisa, porque cada revisão mais ou menos deles, dependendo do assunto, tem uns 10, 15 minutos. Algumas revisões, dependendo, é óbvio, né? Geralmente elas têm, sei lá, uns 60 minutos, que é o caso de Eletromag, por exemplo. Mas mesmo assim, no transporte dá para fazer isso. Então você olha a revisão e depois num tempinho livre e tal, se você quiser, pega uma questãozinha lá só pra recapitular, porque uma questão dá pra fazer, assim, não vai matar ninguém, pra vocês irem revisando desses assuntos que vocês têm mais dificuldade. E, sinceramente, o transporte é uma coisa, uma válvula de escape muito boa, principalmente para quem trabalha, então aproveitem isso. Musiquinhas, bom, eu fiz algumas musiquinhas horríveis minhas,
de coisas que eu não conseguia gravar, principalmente aquela da solubilidade de sais, que era uma informação que sempre que eu ia fazer alguma questão, fugia algumas coisas assim na hora que eu ia precisar, e isso daí assim já tá fixo. E compensa vocês gravarem alguma, sei lá, pega canção natalina, gente. Essa canção natalina dá pra vocês fazer um monte de coisa. E cria uma coisa bem curta, assim. Tem que ter no máximo, sei lá, uns 30, no máximo mesmo, sendo bem sincero, uns 30 segundos. Tendo isso, vocês sabem que ouvindo essas coisas, essa musiquinha chata, vocês vão pegar e não vão esquecer mais, porque quando eu vou para as provas assim é meio automático. E depois que eu peguei e fiz essa musiquinha, era o próprio Igor do estúdio, professor de química, ele fez tal. Ele cantou pra gente: os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos e amônio também são. Mas aí eu complementei essa música, eu fiz uma extensão de coisas que faltaram, assim, coisas específicas e já era, tipo. E então tentem fazer isso, que isso daí ajuda bastante também vocês. Eu não vou dizer que é na parte de otimização, né, mas pelo menos na parte de fixação de coisas específicas que vocês geralmente não lembram. Gente, eu considero que é uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês, porque eu usei bastante isso ano passado, que ano passado eu, pelo menos na reta final, dei uma dispersada boa assim quando eu estava estudando, e bateu aquele desespero. Muitos cursinhos para, não sei, muitos assim, até mesmo alguns por solidariedade, eu posso dizer alguns, mas muitos mesmo para se promoverem, para mostrar que os professores têm qualidade e tal, para divulgar o trabalho deles, eles acabam divulgando quando chega nessa época próxima das provas, principalmente do Enem, eles criam aulões de revisão. Então, gente, aproveitem os aulões de revisão. Se vocês ainda têm alguma defasagem em algum conteúdo, se vocês quiserem abarcar muito conteúdo numa só tacada de uma vez para depois fazer exercício, aproveitem os aulões. Ano passado eu aproveitei bastante, tipo, eu via o aulão, então, sei lá, o professor pega um aulão de química e ele acaba falando de estequiometria, mas ele não vai falar só de estequiometria, ele vai falar também de gases, ele vai falar, por exemplo, pode falar de soluções também, porque pode entrar alguma parte estequiométrica, então pode entrar muita coisa, gente. Então aproveitem os aulões têm muita coisa, muito conteúdo que vocês acabam pegando, assim, conteúdo importante para a prova mesmo, conteúdo específico para a prova, mas só que de uma tacada só. Então vocês veem o aulão e depois senta a bala em exercício. Não é só assistir aulão, tem que assistir, sentar a bala em exercício. E isso é principalmente para quem não tem condições de pagar algum cursinho online, ou então não tem condições de pagar um cursinho presencial. Dá para aproveitar porque os alunos têm muita coisa de qualidade. Eu aproveitei bastante ano passado, então aproveitem que também compensa, gente. Principalmente aulões também direcionados para vestibulares, sei lá, aulão da FUVEST, aulão do Enem, aulão disso. É bom porque os professores eles já vão trabalhar os assuntos que são os assuntos recorrentes na prova. São aqueles assuntos que você vai ver na prova. Então você vai ver o conteúdo que você tem mais dificuldade desses assuntos, tudo, e depois faz exercício e faz prova antiga, a gente tem que fazer prova antiga. E é só isso que eu tinha para falar, gente. O vídeo tinha que sair rapidinho mesmo, porque eu tenho que fazer algumas coisas daqui a pouco. Então eu gostaria de dizer para vocês que só mais uma coisinha só. Não caiam nessa bitolação que o pessoal tá colocando de faltam 100 dias pro Enem, faltam 80 dias pro Enem, falta isso. Não caiam nessa contagem regressiva, tentem se blindar disso, tentem ficar neutros com relação a isso. Uma coisa que eu fiz: se vocês tiverem problema com ansiedade, até com autoestima, por exemplo, eu desativei as minhas redes sociais no início do ano. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Se vocês perceberem que isso está prejudicando vocês, prejudicando o psicológico, se vocês estão sendo bombardeados por essas coisas todos os dias, o que eu diria é que vocês desativem. Se vocês puderem, desativem para ficar mais tranquilo e focar diretamente no que vocês estão fazendo. Então, gente, principalmente quem tem ansiedade sabe que nesse período é um período complicado. E se vocês tiverem muito contato com esse tipo de coisa, isso pode prejudicar vocês, assim, na prova, tudo. Então, foco, gente. Continuem estudando.
se blindem disso tudo, se possível, pelo menos não todos, né? Porque tem gente que tem mais autocontrole, eu já digo que eu não tenho autocontrole nessa questão, então por isso que de fato eu tive que desativar o meu Facebook, porque aquilo estava me contaminando de uma forma pavorosa. Então, assim, grupos de medicina, tudo, tipo, você vê o pessoal tudo ansioso, tudo e aquilo contamina. Querendo ou não, você acaba sendo contaminado por aquilo. Então, a minha opção foi muito boa, assim, pra mim. Eu desativei no início do ano e tô bem tranquilo agora, assim, eu não tô contaminado por essa atmosfera. Então, mantenham-se blindados, continuem focados. Se vocês estiverem desmotivados alguma coisa, entrem nos canais do pessoal de medicina, tal, que vocês se motivam bastante. Sei lá, tem o Vlog Mediários, tem vários assim do pessoal que já faz medicina. Então, aproveitem que agora é o momento de vocês reverterem o jogo. Não caiam nos comentários de gente que fala, mas não dá mais tempo, tipo, você está perdendo seu tempo. Porque dá tempo sim, porque o segundo semestre é o que define de fato quem vai passar, o que vocês vão fazer. Então foquem só no desempenho de vocês, tentem se isolar completamente do mundo externo, na questão de, sei lá, alguma coisa que prejudique o desempenho de vocês. E é isso, gente. Inscrevam-se no canal, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem que estão passando por esse momento assim de ansiedade, para acalmar essas pessoas. E foco, se vocês estiverem agora, sei lá, com um pouco de dificuldade com relação à velocidade, aproveitem, porque tem algumas dicas que eu tenho certeza que pode ajudar vocês a otimizar mais. E o principal, gente, o psicológico, para que vocês queiram, por exemplo, aderir a alguma dessas técnicas, alguma coisa, vocês viram que vocês vão ter que se desapegar um pouco dessa questão psicológica, vão ter que trabalhar isso. Então, assim, o psicológico é tudo. Foco, determinação, que esse ano é nosso.